Tá na hora da retrospectiva Cisen. Eu já começo falando de um dos principais parceiros acadêmicos do Cisen, que é o CluLab, do Davi Leucas, onde a gente foi para a 5ª turma de pós-graduação em Comunicação Não Verbal e Análise de Credibilidade. E o CluLab inaugurou também a 1ª turma de pós-graduação em Habilidades Socioemocionais, onde eu peguei algumas disciplinas lá também, então habilidades socioemocionais para criança, adulto, adolescente, aí no meio, claro, idoso, e também psicologia positiva, estudo sobre a felicidade e uma aulinha que eu vou ministrar no que vem ainda para essa turma, mas que eu já tenho muita expectativa, que vai ser a aula de música, arte, criatividade e habilidades socioemocionais. Ainda com a produção do CLU, em agosto teve o 1º congresso de entrevista forense e análise de credibilidade. Pude mediar ali uma mesa com o grande Mário Júnior e com o grande Ricardo Maia, né? Um deles aí falando das apurações internas, né, do departamento de compliance das empresas, e o outro, né, justamente falando da consultoria externa. Um material muito bacana que vocês podem acessar na comunidade do CLU. Ainda em agosto, paralelo a isso, eu estava fazendo as análises ali de vários segmentos envolvendo atletas brasileiros nas Olimpíadas. Muitos dos resultados foram partilhados de forma pública, um pouquinho no YouTube do Cisen e um outro tanto no nosso Instagram. Agora falando de outra parceria, a S2 Consultoria completou 10 anos em setembro, fizeram um evento presencial em São Paulo, lançaram o livro Dissimulados, essa beleza aqui, que inclusive já tem até um podcast no YouTube, super recomendo que assistam. São casos reais de investigação que eles vão contando ali o passo a passo daquele caso. Quem estava lá no evento ganhou o livro e alguns profissionais também foram homenageados, então ganhei o troféu O Perito, que teve a ver com um caso que eu atuei, envolvendo conteúdos ali extremamente discriminatórios de racismo, homofobia, prints, né, de WhatsApp com essas mensagens. A gente sugeriu para a cliente contratar um perito, mas ao mesmo tempo eu fui fazendo também um trabalho de perícia. O primeiro relatório do perito acusou que as imagens eram verdadeiras, mas o trabalho que eu estava fazendo aqui demonstrou que elas eram falsas. Enviei isso para o perito e ele conseguiu comprovar também. Então, na verdade, o perito fui eu. Não confunda com perito facial. Inclusive, esse caso eu conto com bastante detalhes aqui no podcast do Dissimulados, cujo episódio já está gravado e deve sair no comecinho do ano que vem, e eu aviso aqui nas redes. Ainda com S2, fiz um levantamento aqui, deu 103 entrevistas realizadas esse ano, entrevistas envolvendo tanto casos de fraude, corrupção, adulteração de sistema, desvio, roubo, quanto questões comportamentais, assédio moral, assédio sexual, comportamento inadequado e assim por diante. Vale dizer que viajei muito também esse ano. Em dezembro teve alguns eventos, então teve a 5ª edição do Simpoconv, o simpósio de comportamento não verbal produzido pelo CluLab, onde eu dividi ali um painel, uma mesa na verdade, com o André Krajkamp da Nodus Technology, que vocês devem conhecer por fazer aquele Face Reader. Então eu falei de alguns avatares anatômicos realistas que o Cisen vem desenvolvendo, como o Enzo, e ele trouxe a mensuração automática em tempo real da face humana. Também vocês conseguem acessar esse conteúdo na comunidade do CluLab. Agora, mais recente, a gente teve a Hackers to Hackers em São Paulo, ali no Novo Hotel, um evento gigantesco que me surpreendeu a nível de proporção, de estrutura, de número de gente, várias ilhas com demonstrações, palestras, apresentações, muitas atividades voltadas à questão do hacking, mas também atividades voltadas à inteligência, né, de fontes humanas, né, que foi justamente a Village que eu estava ali, e a Village de Umint, investigação com fontes humanas, e lá eu apresentei um pouquinho sobre expressões e microexpressões faciais no primeiro dia, e depois no segundo dia acabei participando de improviso de uma outra mesa ali que foi formada justamente sobre entrevistas com fontes humanas.
Lá foi uma mesa muito bacana que foi composta pelo meu amigo e parceiro também da S2, o psicólogo Matheus Fujita, e pelo coronel do Exército André Malman. Foi uma mesa muito bacana, inclusive o André lançou um livro, deixa eu mostrar para você, que é esse aqui, Guia de Entrevista Investigativa, tá? Lançado pela Ibrave e aí com a autoria do André Paulo Maurman e do Maurício Viegas Pinto. Recomendo. O que mais que eu fiz ao longo desse ano? Fui expulso de 2 bandas. Chorei vendo Divertidamente 2. Eu também plantei algumas coisas. Plantei pimenta. Ora pronobis. A couve. Tá bonitinha. Isso aqui tá maior. Olha o tamanho dessa cebolinha. Aprendi que São Geraldo Magela é padroeiro das boas confissões e protetor dos acusados injustamente. Fui em vários shows. Convenci minha avó que ela não deveria ficar aceitando convites para lugares onde ela não gostaria de ir. Poxa, avó, a senhora tá falando pra mim que não quer ir, mas a senhora falou pra eles que vai. Esse ano eu me diverti um bocado. Pra você que acompanhou esse perfil, confiou no nosso trabalho, meu emocionalmente obrigado. O Enzo e eu desejamos emocionais festas. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Até 2025.